Eu quero passar para... Não vai dar tempo de passar aqui os 3 tópicos que eu coloquei sobre louvor na Bíblia e sobre adoração. Amados, o primeiro homem que eu vou usar de exemplo é o que você chama de pai da fé. Quem é? Abraão. Ah, tá afiado aí, né? Vamos falar? Abraão. Abraão, o primeiro homem que eu vou usar aqui na Bíblia, que se prostrou diante de Deus e o adorou. Está em Gênesis capítulo 17, no verso 6. Abraão adora a Deus. E a adoração de Abraão é na hora em que ele recebe de Deus uma promessa do Senhor. Ele recebe uma promessa do Senhor e ele adora a Deus. E ele recebe o que é a presença de Deus naquele momento. Abre rapidinho aí a sua Bíblia para você acompanhar comigo. Adorar ao Senhor. Abraão, pai da fé, ele adorou ao Senhor. E você também pode adorar ao Senhor. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 17, no versículo 6, é o encontro de Abraão com Deus mais uma vez. E eu, na hora que estava lendo, eu peguei aqui e chamei meu filho, que está ali filmando, o Wellington Júnior. Falei, olha aqui, Júnior, o que Deus pediu para Abraão na idade de 90 anos. Já pensou? Olha que maravilha. Eu tenho até que ler um versículo anterior para você ver. Versículo 1. Olha que diz o Senhor a Abraão, como Deus gosta de você quando você adora Ele. Olha o que Deus diz para ele. Abraão, versículo 1 diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos. Quantos anos ele tinha? 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Será que Deus está pedindo isso para nós hoje, não? Como adorador dele? Sim. A cada momento Deus fala com o meu coração, fala com o seu coração. Ande na minha presença e sede perfeitos. Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. E para ser adorador de Deus, precisamos realmente andar na presença dele. E eu vejo como andar na presença do Senhor, como ser um verdadeiro adorador. Nós precisamos nos envolver mais com as coisas de Deus. O nosso mundo em que nós estamos vivendo hoje, estamos no século... Qual século hoje? 21? Estamos no século 21 e está modernizando. E infelizmente até nas igrejas estão se modernizando. Há crentes modernos que pensam que não precisam fazer isso ou aquilo. O que antes era adoração e que era louvor, hoje não é mais. Mas o Espírito Santo, irmão, ele não muda. Ele é o mesmo. Deus é o mesmo. E o mesmo adorador que Deus cria lá no tempo de Jesus, ou até no tempo de Abraão, é o mesmo de hoje. A adoração que sai aqui do coração até hoje. Deus está procurando verdadeiros adoradores na terra. Eu sou um, e você? Amém. Levanta a tua mão como adorador, então. Glória a Deus. Deus está procurando, então levanta sempre a sua mão e diga: eis aqui um verdadeiro adorador. Eu quero te adorar. Adorar significa dedicar sua vida a Ele. Glória. Olha o que diz Abraão. Deus diz a Abraão: adore-me, ande na minha presença e seja perfeito. E Abraão, quando ouviu essa palavra, ele não fez outra coisa a não ser, no versículo 6 agora que eu vou ler. O que ele fez no versículo 6? Acho que eu marquei o versículo errado. Aleluia. Porque o versículo 6 é a promessa de Deus. E farei de ti, e farei frutificar grandissimamente, e a ti farei sair nações e reis sairão de ti. Jesus, misericórdia, marquei o versículo errado. Mas amém. Queridos,
É o versículo 3. Então volta lá. Amém. Tá vendo? Deus tem misericórdia e faz a gente lembrar, hein? Só você ter paciência. Quando Deus falou com Abraão, o que ele fez? Quem quer ler? Caiu? Abraão sobre o seu rosto e Deus falou Deus com ele, dizendo. Só aí. Você entendeu o que é cair sobre o seu rosto? Você entendeu? Quem entendeu o que é cair sobre o seu rosto? Ficou ali, Quê? Titiri? O que é? Ó. É isso. Deitou. Caiu sobre o seu rosto. Deitou-se na presença do Senhor e começou a adorar o Senhor. E aí o que Deus fez? Louco, deitado no chão? Será que Deus é insensível assim, irmãos? Não. Aí o versículo 4 continua, que vem a promessa do Senhor. Eu quero dar um segredo então para você nesta noite, aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu tenho a chave da sua vitória. Prostra-se diante do Senhor teu Deus, e Ele inclinará para você a mão e levantará você e dirá: eu te farei possuir tudo que você quer. Aleluia. Olha só, depois que você deitar na presença do Senhor, prostrar diante dele, é que Ele pode fazer algo na tua vida. Não adianta só pular. Já viu pipoca pulando? Adianta alguma coisa pular? Não adianta, vai ter que pular e vai voltar para o mesmo lugar. Não adianta só pular. Você precisa entrar na adoração do Senhor. Você precisa glorificar o Senhor. Ele quer te abençoar como abençoou Abraão. Ele quer abençoar você também. Então pule, mas pule com o coração. Não pule com as pernas, não pule com o corpo, pule com o coração. Você pode pular sentado na presença do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Você pode pular dirigindo. Você pode pular cozinhando lá para o seu esposo, ou você para a sua esposa, lógico, né? Você pode pular lavando a sua roupa. De coração você adora o Senhor. E Abraão, depois de deitar na presença do Senhor, diz a palavra que ele jogou-se o seu rosto por terra. E falou Deus a Abraão dizendo: Abraão, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Aleluia. Quando Deus falar com você, não endureça o teu coração, como diz a palavra de Deus. Se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Abraão, quando ouviu, ele caiu em si e deitou e viu que era Deus que estava falando com ele. E aí sim ele recebeu o resto da promessa. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ele é digno de louvor. Aleluia. Aleluia. Nós falamos de adoração, eu quero falar de louvor agora. Oh glória, e o Espírito de Deus está aqui. Davi louva a Deus. Aleluia. Davi, ele louva a Deus também. Eu não pesquisei se tem um momento de adoração, mas eu vi um momento de louvor de Davi. Quando a arca de Deus, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, no verso 14, chegou à cidade de Davi, Davi começou a louvar a Deus de tal forma que, se fosse hoje, faríamos a mesma coisa que a mulher dele fez. Quem sabe? Foi estando ali. A mulher não aceitou aquilo, mas foi louvor. Ele fez de coração para Deus, ele louvou a Deus pela presença do Senhor. Imagina o que era a arca. Quem sabe o que era a arca? A arca simbolizava a presença de Deus. E a presença de Deus não estava na cidade do rei. A presença de Deus estava em outra cidade. E quando o rei ficou sabendo que na cidade que ela estava, Deus abençoava, ele falou: opa, eu preciso da presença de Deus aqui. Eu quero dizer para os irmãos e para alguns que estão derrotados porque lhe falta a presença de Deus. Davi percebeu isso. Busca a arca, eu quero a arca aqui na cidade. E quando a arca entrou, Davi foi tomado por um espírito de louvor e começou a louvar o Senhor. Ele tirou as roupas e começou a dançar seminu. E para a mulher foi escândalo. Ela achou que ele estava fazendo. Por que ela se escandalizou? Ela não fez parte do louvor. Ela ficou com ciúme porque achou que ele estava se exibindo para as mulheres daquela região. E ela criticou. Amados, mas não vem a história agora, no meu caso, o momento agora é de louvor. Por que Davi louvou? Ele teve um motivo. Diga comigo, o motivo foi a presença de Deus. Deus está presente aqui, irmão. Então louve ao Senhor. Aleluia. Deus está presente aqui, você pode adorar o nome do Senhor. Deus está presente aqui como estava ali com Davi. Deus está presente nessa casa, então eu posso louvar. Deus está presente aqui, eu posso
Mas eu quero dizer para você que para esses dois aqui foi muito fácil louvar. Para esses dois foi fácil adorar e louvar. Para Abraão foi fácil adorar o Senhor, porque foi na hora que o Senhor veio falar com ele. Para Davi foi fácil louvar o Senhor, porque foi na hora que Deus chegou para ele. Aleluia! Agora tem dois que demonstram